jeito que sair aqui, já sai público já. Você quer que tire? Eu digo que porque se for um teste. Alô, boa noite. Boa noite, testando. Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando, então, um bate-papo, né? Bate-papo com o nosso candidato Rogério. O Rogério Germani é candidato a vereador aqui no município de Biporã. Ele vai disputar, está disputando uma cadeira na Câmara Municipal para a vaga de vereador com o número 22.500, que é o número do PL, o número do qual ele está disputando as eleições. E o Rogério é meu primo, o Rogério está aqui conosco nessa noite, e nós estamos para começar. Nós vamos ter um bate-papo gostoso, vamos esperar mais um pouquinho. Aqui o Edmar Ovani já está ao vivo conosco, deve até ter ouvido o nosso início aqui, o nosso teste, né, Edmar? Nosso teste. O Edmar é nosso amigo em comum meu, do Rogério, e nós vamos estar batendo esse papo gostoso, vai ficar gravado depois, para quem quiser acessar posteriormente, quem quiser participar ouvir, né, esse bate-papo, e está aberto também aqui nos comentários para que nós possamos acompanhar o bate-papo. Então, pode estar comentando com a gente. E o Rogério, que tem suas propostas, ele é atuante na área cultural, é um artista, né, nato, ele tem obras literárias, é uma pessoa do bem, uma pessoa que a gente conhece desde pequena, a gente sabe da sua trajetória, da sua luta. Então, para nós é muito satisfatório, né, poder hoje, na condição de primo, na condição de amigo, sobretudo também, né, poder hoje estar conversando com ele a respeito das suas propostas, dos seus projetos. Então, eu até vou pedir licença aqui, que nós estamos protegidos aqui, estamos numa condição boa, estamos respeitando o afastamento, o distanciamento social, para que nós possamos começar esse bate-papo, mas antes de qualquer coisa, né, o Rogério poderia estar se apresentando melhor antes da gente começar mesmo o bate-papo. Nós vamos ter uma série, né, e nós estaremos falando sobre a cultura de Biporã, o que o Rogério pretende para a cultura aqui no município de Biporã. Rogério, passo para você então, para você estar fazendo uma apresentação inicial ainda, para daí a gente seguir com o bate-papo. Bom, boa noite a todos. Pedir licença para tirar a máscara. Como o meu primo comentou, a gente já está num local aqui que está totalmente protegido. Estamos com álcool, tem máscara e tudo, e o distanciamento é mantido. Bom, para quem não me conhece, eu sou Rogério Germani, sou escritor e poeta. Comecei a escrever a partir dos 10 anos de idade. E de lá para cá, muitas publicações, participei de vários eventos culturais, participei de palestras, tenho livros publicados não só no Brasil, mas fora do país também. E sou parte integrante de 3 grupos, né? Eu sou parte integrante do grupo NOP, que é a Nova Ordem da Poesia, onde tem escritores do Brasil todo. Eu sou membro correspondente da Academia Cachoeirense de Letras do Espírito Santo, onde eu faço toda a divulgação da arte que ocorre não só em Biporã, mas em toda a região. Eu apresento projetos culturais que o pessoal tem desenvolvido em Londrina, Sertanópolis, Jataizinho. E estou muito feliz de estar aqui com vocês e vou deixar um espaço para poder estar aberto a perguntas, né, e esclarecer alguns projetos que eu tenho para o futuro de Biporã. Obrigado pela atenção de todos. O Rogério, seguindo, né, na linha da live, né, desse bate-papo, vamos chamar assim, a gente sabe que a cultura, a gente conversando sobre cultura, até a gente conversou agora há pouco, muitas vezes ela é confundida, né, com uma única visão. Então você tem artistas na área poética, na área literária, que talvez para aquele grupo pode concluir que a cultura é aquilo.
mas você tem artistas na área de rua, artistas de circo, você tem artistas na área que são escultores, que são arquitetos, que cada um faz a arte da sua maneira. Então, assim, explica para nós o conceito geral, né, da arte, para a gente não ficar entendendo que cultura ela é limitada a um grupo só. Né? Dá uma explicada melhor para a gente. A pergunta é até interessante pelo seguinte: a maioria das pessoas ela acredita que cultura é só relacionada à arte, e na verdade não é. Porque assim, a cultura ela abrange tudo. Eu fico até com a definição de um grande mestre e amigo meu, Henrique de Aragão, que ele sempre fala para mim assim: a cultura é tudo onde o seu coração está. Ou seja, vou dar um exemplo básico. Quando chega a época de futebol, por exemplo, Copa do Mundo, o brasileiro tem a cultura de todo mundo fechar o seu estabelecimento e ficar diante de uma TV torcendo para aquilo. E não é uma arte, é um esporte. Mas isso faz parte da cultura. Outro exemplo básico, né? Se você, de repente, está num ônibus, entra uma senhora idosa que está com algum problema físico, se todo mundo fingir que está dormindo, ela é uma cultura negativa, mas é uma cultura. Por sorte, Biporã não é assim. Então, as pessoas são educadas e cedem espaço. É esse tipo de cultura que tem que ser difundido. Porque, às vezes, a pessoa acredita o quê? Que a cultura é somente aquela coisa, é o espaço físico. É a mesma situação, por exemplo, de você falar assim, que Deus está num templo, Deus está naquela igreja. Sabendo que, na verdade, o Deus não é ali, Deus somos nós. Deus está em nós. A cultura é a mesma situação. Não adianta dizer, a cultura é somente no Sinteac, por exemplo. A cultura é somente na casa de arte. O artista está em todo lugar. Então, a situação fica nessa. Todo mundo tem acesso à cultura, porque são os costumes que nós herdamos dos nossos pais, é a maneira que nós enfrentamos nosso dia a dia, é a nossa postura diante da situação que nos apresenta no nosso dia. Entendi. É porque a gente conversa com algumas pessoas aí sobre a cultura e a gente olha para a nossa cidade, né? A gente já estamos aqui há 2 mandatos no município, então a gente participou de alguns movimentos, até inclusive lá no passado, quando nós tínhamos aqui em Biporã a escola de teatro, acho que era o João Werner, que era o diretor, eu me lembro dele, eu estudava ainda no ensino médio, me lembro desse projeto, dessa proposta que ele tinha aqui na cidade, e depois a gente foi vendo as movimentações, as obras de rua do Henrique Aragão, o próprio cine-teatro aberto para apresentação de peças, o balé no nosso município. Eu queria entender um pouco melhor, até para que as pessoas possam ali também, que estão nos acompanhando, visualizar melhor, qual é a sua visão nesse sentido da cultura em Biporã? Como que você vê a evolução dela? Você que é um artista, que é um escritor, que acompanha desde o início, que tem um conhecimento nessa área, o que você enxerga? Se nós estamos no caminho certo? Se Biporã precisa progredir em algumas áreas nesse sentido? O que você vê disso para Ibiporã? Vamos colocar isso primeiro, depois a gente fala de você enquanto vereador para atender isso. Não só aquela da minha visão, mas assim, como eu tenho contato fácil com vários artistas de rua, escritores, artesãos e por aí vai, artesãos, o que acontece? Todo mundo percebe que a cultura aqui em Biporã ficou meio que engessada, como se ela fosse direcionada só para o local físico, igual eu havia dito anteriormente. Todo mundo pensa o quê? A arte de Biporã, ela existe no centro, ela existe no cine-teatro, ela existe na casa de arte do Henrique. E o próprio Henrique, igual como eu havia dito antes, ele, além de ser um grande amigo meu, ele foi o meu mestre. Poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, esse primeiro livro aqui, quando eu lancei em 2005, foi um concurso que teve aqui no Paraná, que é o concurso da Helena Collodi. Então, você concorreu para o Paraná todo e mais algumas pessoas de outros estados, São Paulo, Santa Catarina e por aí vai. O Henrique me incentivou a continuar com o meu projeto, porque a ideia não é só você ficar num nicho, por exemplo, vou ficar somente aqui na casa de arte, vou ficar somente aqui. A cultura, é igual eu disse, ela tem que ser difundida para todas as regiões. Não adianta você dizer assim, eu sou um artista de elite. Primeiro que a arte não é de elite, a arte é para o povo. Porque é a arte que nos faz refletir, é a arte que faz nós pensar e é ela que traz o teu lado crítico, para você poder aceitar ou não alguma situação. E
como vereador, minha intenção é justamente essa, mudar esse formato de arte que nós temos na cidade. Já perpetua ao longo do tempo. Você pode reparar que todo mundo fica focado somente o quê? Em projetos arquitetônicos. Eu vou trazer uma coisa para cá, uma coisa para lá, e esquece de que, de fato, a arte está no povo. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que abraçar o povo e fazer com que ele espalhe essa arte para a cidade. Nós temos que fazer... Não sei se você lembra, entre 2001 e 2004, eu e o meu finado colega, né, o Edmar Belloni, eu até considero ele como irmão de alma, o que acontece? Nós lançamos o Informativo Cultural, que a gente fazia o quê? Nossa proposta é, além de divulgar poesia, conto e tudo mais, nós tínhamos um projeto de ir a cada bairro e encontrar aquele artista que estava desconhecido. Por exemplo, no São Rafael a gente encontramos uma pessoa muito bacana, o senhor Ananias, que ele é artista plástico, quase ninguém fala, porque todo mundo só pensa, é o Henrique, é o Henrique. Eu concordo, o Henrique é o melhor ícone que nós temos, só que existem mais artistas também na cidade. Então, o que a gente fazia? A gente chegava, fazia uma entrevista com uma pessoa, trazia sua exposição, né? Apresentava todo o projeto que ele tinha, ia, por exemplo, Santa Paula, encontrava uma pessoa que mexia com origami. A gente ia até o DR, encontrava um artista que cantava rap, fazia uma entrevista com ele e apresentava. É lógico que com isso aí nós tínhamos nossos parceiros, né? A gente chegava e pedia patrocínio para o comércio local e, de modo gratuito, nós distribuímos esse jornal no centro de Biporã, para que todo mundo tivesse acesso. Não, nós temos artistas em cada canto da nossa cidade. E meus projetos são voltados para isso, né? Que é um tripé bem simples, que seria educar a pessoa, você divulgar o seu trabalho e prestigiar o trabalho dessas pessoas. Tanto é que daí eu iria apresentar, no mínimo, 3 projetos para caso eu seja vereador. Aí isso eu deixo para um futuro, assim. Você não quer dar uma pincelada para o pessoal? Nós estamos com tempo ainda, nós estamos com 11 minutos da live, dá para passar mais um pouquinho. É interessante, Rogério, por quê? Porque, por exemplo, quando você está na Câmara de Vereadores, e se eu posso falar, estou no meu 8º ano, a gente recebe muitas orientações, recebe muitos projetos vindo do Executivo. A Câmara de Vereadores, engana-se quem acha que o vereador vai chegar lá e ele vai passar 30 projetos, o outro 30, o outro 30. E no final fecha lá 300 projetos em um mandato, se você multiplicar por todos os vereadores. Não é bem assim. Porque uma Câmara, ela tem a função de fiscalizar os vereadores, fiscalizar as despesas públicas, a aplicação do dinheiro público, e tem a função de criar e analisar as leis. Quando a gente fala da parte de criar, aí ela advém do vereador. Sim. Quando a gente fala na parte de analisar, é que você deve analisar os projetos dos seus pares e principalmente os projetos do Executivo. E nós vemos, no dia a dia da Câmara, a gente vê que vem muito projeto voltado, lógico, para a execução do orçamento, mas em diversas pastas. Quando você vê projeto para a cultura, isso nesses 8 anos que eu estive lá, fora os projetos financeiros. O que é o projeto financeiro? É o projeto lá que vem o dinheiro do programa de governo para gastar com a folha de pagamento dos funcionários da cultura, ali do cinema, que faz a manutenção, a limpeza, um ou outro administrativo. Vem ali no orçamento informações, quando não muito, para comprar um equipamento ali para o próprio cinema, e para gasto com as festas juninas e com as festas natalinas ali do final de ano, com o Natal Luz, que é muito bonito, até por sinal aqui em Biporã. Então, eu vi nesses 8 anos que foi um pouco limitado. Então, por isso que eu acho que a Câmara de Vereadores ela é importante nesse passo, porque são 9 representantes da comunidade, no nosso caso, em Biporã. Dentro desses 9, você tem aquele que representa saúde, você tem aquele que representa a área administrativa e empresarial, você tem aquele que representa a área de educação, e aquele que representa a área da pessoa com deficiência. Então, assim, você tem várias frentes dentro da Câmara. E Ibiporã, eu não me lembro, pelo menos nesses 8 anos, eu não sei, conheço um pouco das câmaras anteriores também, mas eu não me lembro de Ibiporã ter eleito um vereador da área de cultura.
Não me lembro, você até me corrija se eu estiver falando errado. Não sei. E é importante, porque ele pode dar esse up aí dentro dos projetos que vem do executivo, pode fiscalizar melhor, pode buscar os convênios, as parcerias com o Estado, com a União. Então, assim, é importante para que tenha essa condição. Se você quiser dar uma pincelada nessa ideia de projeto, eu acho fundamental, porque desses anos que eu tenho participado da Câmara, eu não tenho visto projeto na área de cultura. Bom, então vamos ter o projeto porque é o mais aguardado, né? Seria a cereja do bolo de hoje. A ideia seria assim, a princípio, descentralizar é a palavra-chave. Não tem como você fazer uma arte para um povo sabendo que ela fica focada só no centro. Então, qual seria a minha ideia? A princípio, o primeiro projeto, ele seria o quê? Você entrar em parceria com os colégios e levar pelo menos um dia na escola de cada bairro aulas de arte. Para quê? Para que todas as pessoas tenham acesso. Porque é constrangedor. Por exemplo, eu sempre ando de ônibus. Aí eu fico olhando pessoas do Santa Paula, pessoas do São Rafael, pegando bicicleta para poder crescer o sítio para ter aula de balé aqui. O que custaria você colocar um professor em cada bairro? Eu não digo que todos têm que ter a mesma aula, mas vamos supor, vamos fazer uma avaliação e conforme a demanda. Por exemplo, meu bairro gosta mais de música, então vamos colocar um professor de música nesse colégio. Pedindo, é lógico, a autorização para o colégio para ele abrir um dia só na comunidade para que nesse dia seja focado somente em música. Então vai ter um professor voluntário, especialmente, porque todo local, igual eu te disse, tem artista. Tem muita gente com vontade de ajudar, só que não dão oportunidade. Então vamos pegar um professor voluntário que seja, coloque ele ali e as crianças vão ter acesso. A outro bairro, a demanda dele é o quê? Sei lá, de repente o próprio balé mesmo, dança, hip hop, que seja. As crianças vão ter professores voluntários também, que nesse dia irão se apresentar e vão aprender novos passos. E com isso você vai fazer o quê? Você vai divulgar toda uma arte daquele próprio bairro. O segundo projeto seria o quê? Uma continuidade, uma extensão disso. Como funcionaria isso? A partir do momento que a gente descobriu em foco onde estão os artistas, podemos trazer, igual eu participei de vários, não é só de um, dois, em vários, não só aqui no Brasil, mas também em outros países. Concursos literários, por exemplo, no mesmo modo que nós já existimos aqui, como é que chama aquela de 1º de maio? A Adriana de Souza, que é voltada para o esporte. No mesmo molde do projeto Adriana de Souza, você vai criar um projeto para quê? Você faz um concurso literário que seja, para todas essas crianças que fizeram arte nos colégios, e não só ela, toda a comunidade, apresente. E aí você, para prestigiar ela, você traz para um final de ano que seja. Como se fosse uma espécie de um grêmio, alguma coisa assim. Porque para a criança é simbólico aquilo, mas representa muito, porque ela vai dar continuidade no projeto dela. Aí você vai dar uma premiação para quê? Para o final do ano, o melhor poeta de Ibiporã, o melhor contista, o melhor cantor, o melhor bailarino. Ou seja, todos os segmentos você cria um projeto. E o mais interessante, você não precisa que a prefeitura traga todo o ônus para ela. Você pode dividir parcerias com o quê? Com o próprio comércio. Porque você vai dar visibilidade para a cidade, você vai atrair o olhar não só de Ibiporã, mas principalmente após a pandemia, né, que é essa questão de falta de emprego, você vai angariar mais pessoas, porque Ibiporã vai estar no foco. Você vai ter realmente vai voltar a ser arte Ibiporã. E aí, com mais pessoas visualizando nosso município, você vai conseguir parceria para quê? Para a pessoa fazer, nós fizemos o troféu, qual é o pai que não vai sentir orgulho de fazer? Meu filho ganhou o troféu de tal empresa. Será que vai ser esquecido o nome dessa empresa? Nunca. Os meus primeiros troféus que eu ganhei, todos eles eu lembro. Então, a gente acaba tornando uma parceria. O segundo projeto que eu quero é uma forma de você, uma vez que você já aprendeu a arte, você já divulgou a arte, agora nós vamos para um projeto maior. Conhecimento de bairro. Do mesmo jeito que o Roberto estava comentando, que nós temos as festas natalinas, né? São bonitas realmente. Só que aí que acontece? Cada bairro tem sua peculiaridade. Então, meu terceiro projeto seria o quê? Criar datas festivas em meses diferentes. Vamos imaginar. Santa Paula tem uma tradição o bairro onde eu moro, né, no Jardim de Santa Paula. Nós temos uma tradição das festas julinas. Aí o que acontece? Toda vez que tem a festa julina, você vai colocar artistas que cantam sertanejo, você vai colocar quermesse, você vai colocar bingo, e você pode ter espaço para você colocar um stand para os artistas de rua venderem suas artes ali.
E aí o que acontece? Você cai o olhar naquele mês para aquele bairro, para aquela região. Então toda a cidade de Biporã vai ser convidada para participar daquela região e conhecer as peculiaridades dos artistas daquele local. Aí de repente vamos supor, em maio tem um lugar no Jardim Éden, por exemplo. Lá tem cantores que cantam rap. Vamos imaginar isso. Eu não tenho certeza de tudo, mas vamos pensar isso. Você vai criar uma festa todo mês de março para divulgar rap. Só que não vai ficar só em rap. Você pode criar mais coisas. Vamos supor, você pode criar criações para quem tem arte circense. Alguém vai estar fazendo malabares, pirofagia. Vai ter artistas de rua novamente e vai ter artistas que vão trazer até brincadeiras infantis, por exemplo. Que tal você criar, de repente, um concurso de carrinho de rolemã? Vai ter muita gente, eu mesmo adorava. Então, enquanto a pessoa está fazendo a sua arte lá, ouvindo rap e tudo mais, vai ter uma trilha sonora e você pode passear tranquilamente. Já tem outros bairros que vai ter o foco vai ser uma coisa ecumênica. Então, o que vai acontecer? Você faz para você, então vai ser o mês de fevereiro. E aí, o que acontece? A cidade não vai parar, porque todo mês ela vai ser foco para as outras cidades ao redor. Então, nesse mês de fevereiro, nós vamos para, sei lá, nós vamos para Taquara do Reino, porque lá eles têm um projeto ecumênico, e daí você vai trazer as comidas típicas da região, você vai trazer música sertaneja, você vai trazer toda a cultura daquele local. E aí, lógico, com isso, o comércio vai até ali e apresenta. Aí você vai chegar, de repente, vamos pensar, outubro vai ter alguma coisa relacionada a Halloween, alguma coisa, o Dia das Crianças que seja. Aí você vai trazer, sei lá, uma festa das nações, alguma coisa relacionada para abranger mais pessoas. Além de você trazer o comércio para você, todo o olhar está voltado para quê? Para que você convide toda a cidade para conhecer aquele local e também para você trazer mais pessoas para gerar novos empregos, inclusive. Porque eles não vai abranger sorte. Vamos supor, com mais pessoas indo naquele bairro, você vai ter o espaço para você perceber, olha, ali faltar aquele canto. Então, você vai ter o lado social, você vai ter o lado de segurança, porque enquanto você está tendo a festa, vai ter o policiamento ali, você vai ter uma tranquilidade, vai ter um momento família. Não é só para o artista, aquilo lá vai abranger benefícios para toda aquela comunidade. Você vai trazer o lado comercial, é óbvio, porque você vai dar espaço para os artistas apresentar seu trabalho. Movimento, sim. Né? E além do que, igual a gente estava comentando, dá uma credibilidade maior para todo o comércio comprar essa ideia e falar assim, eu vou apostar minhas fichas nesses eventos. Ele vai mostrar a marca dele e todo mundo vai acatar, porque é interessante que faça. Esse pessoal ele realmente está afim de que Ibiporã evolua. E valoriza a cidade por região. Sim. Tira o foco. Ficaria a princípio nesses três. Eu tenho um mas eu não quero assustar muita gente, porque tem muita coisa. Mas isso aí seria coisa que você não traz nenhum ônus para a prefeitura. Seria focado apenas para quê? Para que você crie parcerias. E traga também, é lógico, maior visibilidade para o nosso município. Sim, a arte ela é importante porque você muitas vezes perde. Assim como você tocou num assunto interessante, que foi o projeto da Adriana de Souza, né? O projeto da Prova Pedestre Adriana de Souza, que é um projeto já de um bom tempo aqui no município. Já. Se você olhar no entorno, você vê quantas pessoas que foram projetadas dali e que hoje são atletas, pessoas que representam a nossa cidade fora, porque teve um incentivo. Então, como você cita, lá na Adriana de Souza, criou-se ali o atleta fundista, o atleta de 5 mil, de 10 mil, maratonista, ou seja, você criou várias possibilidades e, sobretudo, tirou da rua, tirou da droga, tirou esses jovens que poderiam estar tendo uma vida totalmente dificultada, poderia ter uma situação social desfavorecida e que a Prova Pedestre Adriana de Souza, esse espelho, esse projeto tirou da rua, aqui em Biporã. E a arte, como você colocou, ela não gera custo excessivo para o município, é um custo baixo, mas são projetos desses que nós precisamos mesmo, para que a Câmara possa, em parceria com o Executivo, porque se o prefeito não movimentar esse tipo de projeto, não vai funcionar. Ele precisa investir mesmo que pouco, mas ele precisa ter os professores, ter os instrutores, ele precisa criar algum programa de governo para poder atender essas demandas. Mas é importantíssimo porque no mundo de hoje, onde a droga impera, onde nós temos muitos jovens
sendo perdidos na prostituição, na droga e em tantas outras dificuldades. Então, se você movimenta a arte, uma criança que com 7, 8, 10, 12 anos descobre o seu talento e o próprio município dá sequência nisso e investe nisso, parabéns, é um projeto sensacional, porque esse movimento vai fazer com que essas crianças sejam homens, sejam cidadãos de bem. Nós estamos movimentando o nosso município, mostrando o bairro A para os moradores do B, do C, do D que vai visitar lá e assim sucessivamente. Então, são ideias que nós precisamos estar levando para a comunidade. Então, Rogério, de maneira mais efetiva, você tem que estar negociando isso com o prefeito, tratando disso numa live com o candidato da sua coligação, para que ele possa divulgar e apoiar também. É até interessante uma próxima live sobre cultura do Rogério Germani já ser feita junto com o candidato da coligação, para que você possa abranger mais, mostrar mais essa ideia para a comunidade. E eu gostaria, nós já estamos indo para 25 minutos, Rogério. Eu vou encerrar a minha parte agradecendo, que a live é sua, eu só estou apresentando. E aí é interessante você fazer um fechamento, a gente encerrar com você fazendo um fechamento para que as pessoas possam entender que você pediu o seu voto, falar o seu número, para que as pessoas possam estar aí já compartilhando das suas ideias. Então, eu passo para o Rogério, para que o Rogério possa estar agradecendo. Eu agradeço a presença de todos, dou meu boa noite aqui também. É que assim, para finalizar, como um cunho que eu sempre utilizo, se você, de repente, você doa livros para o seu filho, ele nunca vai precisar empunhar um revólver ou uma arma. Isso é fato. É que às vezes a pessoa fica acreditando, eu posso melhorar a vida disso com isso. Não, não precisa. Se você apresentar para ele desde o início, por exemplo, eu comecei a escrever com 6 anos de idade. Então, assim, se você pegar... Eu vou até só fazer um pequeno adendo, assim. Quando eu comecei, com 5 anos de idade, eu andava na Vila Ribeiro. Eu venho de uma família humilde, né? Meu pai é Alvenir Germani, ele é o mestre de obras aqui da cidade, já renomado, fez casas do Zé Maria, por aí afim. Minha mãe, Elita Rosa, doméstica até hoje. Só que assim, eles me educaram de uma maneira de que eu tenho que respeitar as pessoas e me pôr no lugar delas. E sempre me incentivaram a cultura. Tanto é que com 5 anos de idade eu lembro uma coisa assim, eu andando pela Vila Ribeiro, eu encontrava folhas de gibi rasgada. Eu lembro que a história ainda era a história do Tio Patinho, pra você ter uma ideia. Aí o que acontece? Eu não sabia ler. Eu levava para minha mãe, ou então para minha irmã mais velha, Silvana, e falava para ela, leia isso para mim. Aí quando ela leu a história que estava ali só naquele trechinho, eu achava que estava mentindo. Por quê? Porque eu falava, não é possível que uma pessoa tenha tanta riqueza e seja avarento, não quer dividir com as pessoas. Então esse cunho social sempre existiu comigo. Eu até chorava, falei, não, vocês estão inventando isso, não existe isso. Aí eu adiantei meu processo, então eu adiantei meu processo de aprendizagem, de educação. Para quê? Para que eu mesmo fizesse meu próprio final. Então eu pegava aquela história lá e falava, não, ele não vai terminar assim. Essa pessoa que tem dinheiro, que tem riqueza, ele vai ajudar quem é pobre a subir junto. Então eu comecei a escrever meus primeiros livrinhos com 6, 7 anos de idade. Mas só um resumo. Agora, quanto à questão de apresentação mesmo, assim, eu quero deixar aqui, quando eu ponho na minha campanha que eu vou lutar por uma Ibiporã mais humano e mais justo, mais eficiente, inclusive, elas não são palavras ao vento. Isso eu presencio, eu vivo isso desde meus 5 anos de idade. Que a minha ideia, enquanto eu estiver fazendo um projeto, se eu não puder ajudar alguém, esse projeto é nulo. Não adianta eu só falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, se eu não conseguir ajudar quem está aqui do meu lado. Se tem um artista aqui e eu só coloco um tempo e falo, vai lá, e não dou condição dele chegar até lá, eu não estou beneficiando a cultura. Eu estou beneficiando uma elite. É esse grupo aqui que existe a cultura. Agora, se eu fizer o contrário, eu levo a cultura onde está esse povo aqui, eu tenho cultura. Porque aí eu consigo encontrar onde tem o verdadeiro artista e eu dei a opção para ele e para qualquer outro da região a poder apresentar seu trabalho. Então, só resumindo, né, já que vai estender muito. Meu nome é Rogério Germani, sou escritor e poeta e sou candidato a vereador pelo número 22.500. E desde já eu agradeço a vocês. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Rogério, eu queria só passar para você aqui. O pessoal que está assistindo aqui, se você quiser dar uma corrida aqui, eu acabei segurando o celular do controle aqui.
Mas aí tem o pessoal, tá o Edmar, tá o Renilson, a Laura, então o pessoal tá a Tânia, tem bastante gente. Bom, eu queria agradecer, eu poderia agradecer a todos, né? Agradecer o Edmar, agradecer a Laura, agradecer a Tânia, o Éder. O Éder é bacana porque assim, o Éder é um amigo meu de Siqueira Campos. Por isso que eu estou falando que a cultura não fica só em um único lugar. Esse aqui também é um grande artista que eu conheci na época que eu trabalhava em Siqueira Campos. E a gente desenvolve um trabalho já há longo tempo. Ele agora está trabalhando em Curitiba, ele é um escritor, mas ele continua no mesmo segmento. Ele é a prova viva de que a arte, ela perpetua. Marcelo também, muito obrigado pela presença. Carlos Bernardes também eu agradeço. Arnaldo, agradeço. Meu primo Renilson também, muito obrigado. É um grande fã também, né, da cultura. Você pode ver que ele é um dos exemplos, né? Não posso nem comentar qual, mas um dos meus livros foi ele que incentivou a fazer a divulgação. Ele comprou alguns livros e começou a distribuir não, a apresentar os livros lá onde ele trabalha em Florianópolis. Então, de coração, agradeço a todos que participaram e quem futuramente irá assistir novamente essa live. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Amém, Deus abençoe. Muito obrigado, pessoal, pela participação. E nós temos aqui uma opção intelectual, uma opção com condição de analisar os projetos, de participar da vida pública dentro do nosso município, que é o Rogério, não é porque é primo, mas a gente sabe da capacidade, é uma pessoa capacitada para estar na Câmara de Vereadores. Então, esteja analisando, as propostas dele vão se ampliar, vão ter outros vídeos, e vai estar divulgando na cidade, e a coisa vai dar uma aumentada aí até o dia da eleição. Mas vamos estar avaliando, vamos estar buscando conhecer. E é o que eu falo na política, você tem que colocar a pessoa que te representa lá, você não pode colocar qualquer um, porque o município precisa de boas propostas, boas ideias e pessoas com capacidade para levantar e levar adiante o nosso município e trazer de volta para a população a política pública de educação, saúde, cultura, esporte, tantas outras coisas, hoje falando de cultura, que é o dinheiro do teu imposto, do nosso imposto, que é recolhido para os cofres. Esse dinheiro tem que voltar a favor da comunidade. Muito obrigado aí pela participação de todos.